Bom, o nosso trabalho é sobre a tractografia. O trabalho vai ser apresentado por mim, Fabiano, Maria Paula e Thaisa. A estrutura do nosso trabalho vai seguir essa sequência. Primeiro nós vamos falar sobre os princípios físicos, o princípio físico envolvido na tractografia dentro da ressonância magnética e que está diretamente relacionado ao pós-processamento dessa imagem, utilizando a técnica de identificação dos tensores de difusão. Depois falaremos que resultado final é obtido com essa técnica, né? Quais são as informações, que tipo de imagens são produzidas utilizando a tractografia e que diagnósticos elas possibilitam detectar. Então, o que é a tractografia? Ela é nada mais é do que a obtenção de imagens dos tractos neurais por meio da ressonância magnética. Os tractos neurais são feixes dos condutores dos pulsos neurais, que são os axônios, né? Toda a condução dos neurônios, né? Do sistema nervoso à periferia ou dentro do sistema nervoso, né? Dentro do cérebro. E isso utilizando então a ressonância magnética. Então a gente obter imagens dos tractos neurais por meio da ressonância magnética, isso é a tractografia. Ela é uma técnica relativamente nova, porque exige maior sensibilidade dos equipamentos, mas permite uma geração de imagens muito importantes para alguns diagnósticos. O princípio físico dela está baseado na ressonância magnética nuclear das moléculas de água, confinadas dentro dos axônios durante o movimento de difusão que acontece a cada pulso neurológico transmitido por esses axônios. Então, nesse caso, as moléculas são excitadas por um campo magnético gerado externamente, no caso pelas bobinas do gantry, dos equipamentos de ressonância. Essas moléculas sofrem uma vibração diferenciada por conta dessa excitação magnética e elas produzem uma interferência, né, no sinal eletromagnético transitado por meio delas, em função do movimento dessas moléculas de água dentro dos axônios. Então, quando um neurônio produz um pulso eletromagnético aqui no núcleo, acaba acontecendo uma difusão térmica da água. Então a água que existe dentro dessa célula, as moléculas de água dentro dela acabam se deslocando momentaneamente por dentro dos axônios, né? E é esse movimento da água aqui dentro dos axônios que é detectado por meio da frequência de ressonância nuclear. Esse movimento da água aqui dentro, claro que ele pode ocorrer em várias direções, mas ele sempre vai ocorrer numa direção predominante, que é a direção do próprio alinhamento desse axônio. Então essa direção predominante é que é captada com o maior sinal, né, por meio dessa interação com a frequência ressonante que passa perpendicular a ela no axônio. Essa direção predominante, ela é colocada em comparação com eixos de referência. Esse é o pós-processamento feito. A direção predominante, quando você caracteriza ela dentro desses eixos de referência X, Y, Z, isso vai depender do posicionamento do equipamento, você consegue fazer um processamento dessa imagem de forma que cada uma dessas direções seja representada por uma cor. Então, numa direção X de referência, você chama quanto mais alinhada a direção X estiver o vetor predominante aqui, né, o tensor do movimento das moléculas de água, quanto mais alinhado ele tiver a direção X, mais vermelho ele deve ser representado na imagem. Quanto mais alinhado a direção Y, mais verde. Quanto mais alinhada a direção Z, mais azul. Quando você faz essa caracterização para cada feixe de axônios, para cada tracto, né, cada um desses tractos vai acabar recebendo uma cor específica, né, dentro desse padrão RGB
red, green, blue, né? Vermelho, verde, azul, aqui na imagem final. Então, por exemplo, um feixe de axônios, um tracto aqui em cima, que está representado na cor vermelha, ele está assim representado porque ele está mais alinhado à direção X aqui. Um feixe recebe uma cor mais azul porque ele está mais alinhado à direção Z. E existem as cores intermediárias, por exemplo, laranja, amarelo e tal, para direções que estão intermediárias. Tem uma componente X, uma componente Y, uma componente Z nesse tensor que representa a direção de alinhamento daquele axônio, daquele tracto. Então, isso é a representação dessas direções na forma de cor. E assim você permite saber qual é o alinhamento daqueles tractos, né? E te gera uma imagem que é um mapa desses alinhamentos. Se você fizer isso plano a plano, o final, o que você vai obter como resultado, depois desse pós-processamento DTI, são mapas tridimensionais que permitem visualizar a organização e as atividades desses tratos neurais, ou seja, permite saber qual é o sentido de alinhamento deles e se de fato há atividade. Porque se não houver transmissão de pulsos neurais nos tratos, você vai acabar não tendo essa difusão. Você vai ter, na realidade, não uma difusão anisotrópica, ou seja, que tem uma direção preferencial. Você vai ter uma difusão isotrópica, uma difusão que é igual para todas as direções. Isso significa, na realidade, uma falta de atividade neural. Então, vai identificar se nesses tratos tem atividade neural e, se tiver, essa atividade representa pulsos em que direção, né? Isso vai permitir, então, através da análise desses mapas, com que os médicos identifiquem Alzheimer, Parkinson, enfermidades desmielinizantes e pequenos tumores na massa branca também, né? Conclusão, o que é então a tractografia e o que ela nos permite? A tractografia, nós podemos concluir que é uma técnica de ressonância magnética de alta sensibilidade que não requer meios de contraste endovenoso e possibilita a geração de mapas tridimensionais dos tractos, ou tratos, algumas referências em português chamam de tratos também. São também gerados mapas de tensores de difusão que informam a direção, a trajetória e a organização dos tractos neurais. Isso possibilita diagnósticos de demências como Alzheimer, Parkinson e enfermidades desmielinizantes, além de ajudar no planejamento e procedimentos cirúrgicos de pequenos tumores cerebrais. Então, alguns tumores lá, para você saber qual é a atividade neural que tem ali no entorno dele, como é a melhor forma de abordar cirurgicamente aquele tumor, a tractografia também vai possibilitar isso, tá? Aqui as principais referências consultadas, uma dissertação Unicamp e 2 outros artigos, que um deles é um review, é bastante importante para o trabalho.